Só que na hora que você vira a chave para vou comprar imóvel para investir, você entende a primeira regra, que é o lucro na compra, né? Essa frase acho que eu e você falamos e é muito isso. Você jamais vai comprar um imóvel no preço de mercado. E o que é um imóvel novo? É um imóvel no preço de mercado. Eu posso falar o que eu penso ou eu tenho que fazer algum filtro? Não, você pode falar aqui o que você quiser. É o que eu quiser? Seja muito bem-vindo ao Flippercast, o podcast que aborda imóveis e muitos assuntos mais. A ideia aqui é mostrar para você que imóvel não é algo distante da sua realidade. Mesmo que você nunca tenha pensado em investir, mas agora quer entrar, aqui você vai aprender exatamente o caminho que você precisa seguir. E para esse episódio, que é o episódio 01, eu trouxe uma pessoa aqui muito especial, que eu vou deixar que ela mesma se apresente, porque né, eu não tenho nem palavras para falar, porque o Vitor, a gente vai contar aqui depois, a gente começou meio junto aí nessa nossa trilha de aparecer aqui em frente às câmeras, né? A gente vai entrar nesse detalhe todo, mas fala aí, se apresenta, Vitor, conta aí quem é Vitor Oliveira. Bom, meu nome é Vitor Oliveira, eu trabalho... Na verdade, primeiro de tudo, eu sou amigo do Carlos, eu conheço ele já há um bom tempo, já me ensinou muita coisa, espero que eu também tenha ensinado algumas coisinhas para ele. Mas eu trabalho com imóveis de leilão, eu mudei a minha vida a partir dos imóveis de leilão, já comprei muitos imóveis, já reformei, já vendi e realmente mudei a minha realidade com essa metodologia, com essa tese dentro do mercado imobiliário e, evidentemente, depois que eu conheci o Carlos, agreguei mais conhecimento e ganhei mais dinheiro reformando os meus imóveis, lucrando mais e de forma mais rápida, mais eficiente. Que é um assunto extremamente complementar com o que eu falo sobre comprar imóvel desvalorizado para reformar e revender com um lucro. Você ensina como, né, uma das formas de comprar desvalorizado, que é através do leilão, que eu acho que é algo que nos últimos anos tem crescido muito, porque tem muita gente falando sobre isso, né? Então, eu lembro que um tempo atrás, quando se falava de leilão, ficava aquela coisa, né, de mas isso aí não é legal, tirar o imóvel da pessoa, ou vai tal, isso aí já sabe quem é, não tem como, tal. E cada vez mais, eu acho que você também vem provando muito bem isso, que dá para conseguir bons imóveis também através de leilão, comprando com muita desvalorização para ter muito lucro, né? Mas como é que você chegou nesse ponto até cair, né, para leilão, e depois a gente entra aí no papo do digital, de como que a gente se conheceu e tal. Acho que é interessante as pessoas entenderem qual foi a tua trajetória, porque tem muita gente ouvindo que está exatamente nesse ponto de eu acho interessante, eu acho legal, mas tá muito distante. Conta um pouquinho como foi a tua trajetória, e aí a gente vai trocando uma ideia de forma resumida aqui, para inspirar as pessoas. Então, eu comecei no mercado dos imóveis de leilão por conta do meu pai. Meu pai, ele era funcionário de uma estatal que depois foi privatizada e ele foi demitido. Cara, assim, ele é formado em administração de empresas, ele não tinha muitas outras opções, né, do que fazer com esse dinheiro e chega numa certa idade, tem muita gente que está nesse momento de vida, que, né, numa gerência de uma empresa, cara, que você é substituído assim, ó, e você não se posiciona novamente no mercado de trabalho, porque você tem um salário alto e você tá velho, né, não tá velho o suficiente, mas, poxa, infelizmente você não tem não tem como se recolocar no mercado. Então, ele olhou para essa rescisão e ele falou: eu tenho que botar comida na mesa. E ele olhou para o mercado seguro, porque meu pai nunca foi do risco, ele foi sempre aquele funcionário certinho, bem Caxias. Só que o mercado imobiliário, ele é um mercado extremamente seguro. O que ele tinha como opção? Construir para vender, que demora 24 meses, só que, cara, não dá 24 meses. Ele precisa colocar comida dentro de casa. Não dá para ele comprar terreno, construir, demora para construir, demora para vender. É complicado, né? Todo mundo que constrói para vender sabe que é um prazo maior. Evidente, você pode ganhar até muito, dependendo da técnica, enfim, mas é um prazo maior. E leilão tem um contexto. Na nossa cidade ali, que é Guarulhos, tem uma leiloaria bem grande, logo na entrada da cidade, chamada Sodré Santoro, que é especializada em automóveis, veículos, mas de vez em quando tinha alguns imóveis. E ele foi para lá e falou, cara, leilão, beleza, se eu tiver um problema, 4, 5 meses, e aí boto para vender, eu consigo em 10 meses ter meu lucro. É mais rápido, é mais eficiente, é mais seguro. E naquela época ninguém falava de investir em ações, não sei o quê. Não era assim disseminado como é hoje em dia. Então,
Ele olhou para aquilo e falou assim, mercado seguro, estável e lucrativo. E abraçou o mercado dos imóveis de leilão. E aí começou a fazer as suas primeiras arrematações. Sem conhecimento técnico, que é uma completa loucura, né? Porque ele estava sob a égide de uma legislação diferente. A legislação anterior a 2015 é uma legislação que não tinha prestígio nenhum arrematante. Era assim, era comprar problema. Comprar problema. E, para ser muito honesto, ele foi um baita de um sortudo. Porque ele não comprou uma cagada. Ele deu certo, ele fez uma arrematação que deu uma rentabilidade legal. E aí, quando você vai criando coragem, vai entendendo um pouco da prática da coisa, e ele foi bem na prática mesmo. Ele não tinha conhecimento sobre a área, não era uma área que tinha um vasto conhecimento sobre o assunto, até propriamente dentro das faculdades de Direito é um tema que não é tratado. Nas pós-graduações de Direito Imobiliário também não é tratado. Em nenhum lugar ninguém fala de leilão, é uma coisa muito passada, assim, sabe? Era passada, hoje em dia já não é mais. E aí ele foi arrematando um, outro, tal, e aí a gente foi mudando um pouco o nosso padrão de vida. E aí eu, com uns 18, 19 anos, comecei a trabalhar com ele. Como é que eu comecei a trabalhar com ele? Prestando assessoria para alguns colegas que ele tinha, porque os amigos olhavam e falavam assim, como é que você está fazendo? O que você está fazendo que está dando tanto dinheiro? E aí eles quiseram fazer e meu pai teve uma brilhante ideia, agradeço demais ele por isso, que foi basicamente, olha filho, atenda essas pessoas. Só que é uma baita loucura, se você for parar pra pensar, porque eu comecei a trabalhar com ele para entender um pouco da parte técnica, né? Eu tinha o prático daquele dia a dia. E aí começou a dar certo, a gente foi fazendo as nossas primeiras arrematações, eu fui levantando capital com assessoria, para daí fazer a minha primeira arrematação de um imóvel eu mesmo. Eu já tinha arrematado para terceiros, vendendo o meu conhecimento, monetizando o meu conhecimento, mas depois fiz a minha primeira arrematação. Então você entrou em direito já querendo leilão e não concurso público. Não, eu já entrei muito Eu direcionado. falo isso porque muita gente vai pro direito porque vai nessa influência, né? Não faz direito, depois faz um concurso. Mas você sabe que eu caí nessa narrativa, né? Eu caí nessa narrativa, ó, presta atenção, isso que o Carlos está Todo falando. mundo flerta com Todo mundo, concurso em algum momento da vida. No momento que você estiver triste, decepcionado, isso não é uma ofensa, tá? Mas no momento que você estiver triste, decepcionado, meio depressivo, meio... Cara, você não tá com a cabeça no lugar, você é uma pessoa que tem uma mente empreendedora, em algum momento você vai flertar com o concurso. Você fala, cara, isso aqui é pra mim. Preciso de estabilidade. Isso aconteceu comigo. No meio da faculdade eu falei, cara, isso não é pra mim, não tava dando certo, os leilões não estavam virando, não tava fazendo arrematação, não tava conseguindo prestar serviço. Eu falei, vou estudar pra um concurso. E o ambiente fez toda a diferença, porque antes eu tava ganhando um bom dinheiro, eu tava com o pessoal da faculdade, que eles eram muito empreendedores, eram de famílias de pessoas empreendedoras. Rolou uma mudança de turmas, eu entrei numa turma que era uma galera, assim, muito concurseira, muito concurseira. No momento que eu entrei nessa galera concurseira, tipo, eu falei, cara, vou largar esse negócio aqui, o negócio é concurso. O negócio é entrar para escrevente técnico judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para ganhar 5 pau por mês pelo resto da minha vida. E aí vem aquela, não, TJ é mamãe, né? Todo mundo fala aí. Não, TJ é incrível. Cara, incrível até onde? 5 mil reais, imagina, por mês. Eu sei, é evidente, isso é um excelente salário para a maioria da população brasileira, claro, mas eu nunca quis pouco. É aquela, você não vai ficar pobre, mas você também não vai ficar rico. É isso, né? É isso. Você vai ficar sempre naquela. E a realidade do concursado, a nível Brasil, é consignado. Consignado. O cara tá entupido de dívida. É o crédito barato. Crédito barato, ele vai pegando, vai pegando. E aí você vai ver o cara tá numa bola de neve gigantesca atrás de um monte de consignado, porque não tem reajuste, né? E se tem, não acompanha a inflação, porque, por exemplo, há 10 anos, se você for há 10 anos, 5 mil reais era uma coisa. Hoje, convenhamos, morando em São Paulo, por exemplo, querido, se pagar um aluguel pra estar perto do seu trabalho, razoavelmente perto, como é que você come? Que internet que você bota? Luz, água, e aí? Você não sai, você não compra roupa, você não... Eu tô falando a realidade, tá? Por exemplo, São Paulo. Eu passei pra Santos, na época, durante a faculdade. E olha que interessante, durante a faculdade eu ia ser o rico da sala. Porque eu passei durante a faculdade, o pessoal ganhando R$ 1.500 de estágio, eu ganhei quase 6 mil. Falei, nossa, tô bem demais. Tô bem demais. Mas, cara, é uma realidade que, se você for olhar, colocar na conta, hoje, 2024, você, com salário de 6 mil reais, morando em São Paulo, cara, você vai passar aperto. Você vai passar aperto. Realmente. E aí você se formou em Direito e já foi trabalhar com leilão.
Sempre ou não? Você passou por outras áreas antes? Comecei um leilão junto do meu pai, Uhum. porque o que aconteceu? Meu pai, ele sempre... Você conhece aquela profissão, o prático, que é o pessoal que manobra navio? O pessoal fala, Ele estaciona um navio no mês e resolveu. é isso. Então, meu pai sempre foi o prático, só que dos leilões. E normalmente, tinha essa história do prático, do cara que faz estaciona navio, que ele passa de pai para filho. Então, meu pai estava me ensinando a parte prática e eu aprimorando a teórica, passando muito conhecimento, tá? E o que acontecia? Os amigos dele viam o que ele estava fazendo com a própria vida, com a nossa, vendo ele comprar um monte de imóvel, vender um monte de imóvel. Da onde? Você foi demitido. Da onde você tá vendo esse dinheiro? Tá mexendo com droga. Tá fazendo... Você conseguiu um cabidinho de emprego na Assembleia, né? Os caras já começam a pensar tudo de errado, menos que você tá fazendo Menos que uma você tá coisa fazendo- diferente que ele, por isso que você consegue dinheiro, né? É isso, é isso. Então, os amigos deles chegaram assim, ó, o que você tá fazendo e tal? Daí, não, eu tô arrematando imóvel de leilão, tal, não sei o quê. Daí eles, pô, então arremata pra mim. Cara, meu pai, uma bênção na minha vida, ele falou assim, legal, pode falar com meu filho que ele te presta assessoria. Você já tava formado nessa época, ainda não? Não, Não. não, É porque você não precisa você não precisa ter necessariamente formação. ser formado, né? Não precisa. Te ajuda, mas não precisa. Só que aí o que acontecia? A gente tinha a bagagem do histórico familiar do ponto de vista prático, o ponto de vista teórico eu já estava dominando legal, não como hoje, evidente, mas estava dominando legal. E eu falei, ó, vamos fazer. Então eu consegui os meus primeiros clientes, amigos do meu pai. Basicamente, tio. Eu chamava de tio quando era moleque. Uns tio e umas tia, comecei a pegar esses meus primeiros clientes e fiz um bom dinheiro durante a faculdade. Com assessoria. Com assessoria. Então, assim, as minhas primeiras arrematações não foram imóveis para mim. Eu demorei um tempo para ter dinheiro para que eu pudesse comprar o meu primeiro imóvel de leilão. Eu peguei conhecimento e monetizei o conhecimento. E tá aí um ponto interessante, tanto para minha tese quanto para a sua, né? Se você tem o conhecimento de, por exemplo, no caso do Carlos, de como reformar, como identificar, fazer o house picking, escolher o imóvel certo, reformar, agregar valor e vender, quanto não vale esse conhecimento? Cara, quanto não vale o conhecimento deles? Eu falo muito isso pro pessoal, às vezes, que eu não tenho grana para começar. Primeiro que eu já falo, mas você não precisa ter o dinheiro todo do imóvel, você consegue financiar e tal. E aí vem um monte de objeção, né? Mas e aí a dívida? Aí é outra coisa que a gente pode falar depois. Mas a pessoa, ela vem com esse ponto de eu não tenho a grana. Eu falo, mas você não precisa você comprar o imóvel. Você pode ajudar alguém que tem a grana, mas que não tem tempo ou que não quer mesmo fazer. Eu não quero encontrar o imóvel, não quero achar, ou eu não sei como reformar, mas eu acho interessante. Porque eu acho que todo mundo, no fundo, gosta do conceito de investir em imóvel. Porque, primeiro, é muito simples de entender. É tangível, né? E assim, existe um consenso de que o risco é baixo, porque o imóvel, a não ser que tenha um desastre, não vai perder o valor. Então, basta você entender o que tem que fazer, e aí você encontra essas pessoas, compra imóvel, reforma, vende e pega um percentual do lucro. No teu caso lá, da assessoria, você pega um percentual da arrematação. Pega um percentual da... No house flipping, quando você compra o imóvel sem ser em leilão, você pega um percentual do lucro. Aí você pode cobrar uma administração também, enquanto você está ali, né, para pagar as suas despesas, os teus custos. E começa assim, daqui a pouco você junta um dinheiro, você está entrando com uma cota em algum imóvel, e aí você começa... Provavelmente foi o teu caminho ali, né, juntou uma grana, e aí você mesmo conseguiu Exatamente. arrematar o imóvel. Então, essa coisa de, para mim não serve o mercado imobiliário porque eu não tenho dinheiro. Tem outras formas de começar, prestando serviço. É que o pessoal tem, assim, a capacidade de abstração, no geral, ela é muito restrita quando você não entende o macro da situação. Então, por exemplo, se você tem um conhecimento muito específico, seu conhecimento ele vale dinheiro. Se você conseguir abstrair e falar assim, como é que eu transformo esse conhecimento em dinheiro, por exemplo, no seu caso, como você é um flipper. Um flipper é um cara que tem o conhecimento sobre como comprar um imóvel barato, reformar e vender com lucratividade. Quanto vale esse conhecimento e quantas pessoas não estariam dispostas a me contratar para fazer isso? Às vezes, não só para investimento, mas também para a própria casa. Imagina. Então, assim, são muitos elementos muito interessantes que você pode trabalhar com o seu conhecimento. Você não pode ficar preso a uma única possibilidade. Na minha visão, você se limita quando você observa só o micro. Você tem que olhar o macro, tá? Eu entendi o que é o house flipping, eu entendi o que é... Quais são as pontas que eu consigo monetizar? Um house flipping, eu mesmo comprando imóvel, eu sendo house flipper por alguém, eu prestando assessoria num leilão.
Cara, tem muita coisa que dá para fazer. O mercado imobiliário ele é muito interessante porque você consegue monetizar em todas as pontas. Se você entender o que é o seu produto, qual é o seu produto, o que você faz, o que você entrega, você consegue monetizar em todas as pontas. E às vezes muitas pessoas escutam você falando, meu pai fazia, eu comecei assessorando, tá aí, deve estar pensando assim, mas daí é fácil. Herdeiro, né? O pai já fazia, ele foi fazendo e tal. Só que em algum momento alguém teve uma dificuldade e buscou isso como uma esperança de eu vou apostar nisso. E aí o teu pai, no caso ali, provavelmente ele percebeu que é um mercado seguro, o risco de perder vai ser pouco. E eu posso te falar? E deu bom. Posso falar? Pô. Deu ruim. Deu merda. Deu merda, literalmente. Porque o que acontece? A gente ganhou um dinheiro, só que em um certo momento os imóveis travaram. Pararam de vender. E aí? E o fluxo de caixa? A gente não sabia fazer esse tipo de conta. Entende? Com a experiência, com a prática, hoje a gente entende que uma parte dos imóveis a gente tem que deixar para venda, outra parte às vezes para locação, para a gente não ter problema de fluxo de caixa. Afinal de contas, não dá para viver do lucro dos imóveis. E se o imóvel demorar um pouco mais E muito tempo para vender? talvez também o erro na escolha do imóvel. Exato. Às vezes, por exemplo, a gente calculou, e é um caso concreto, a gente calculou que a gente venderia em 8 meses, a gente demorou 14. E aí? E se você depende daquela venda específica para colocar comida na mesa? Então deu ruim, gente. Teve um momento que deu ruim. Mas depois quando vendeu, quanto de retorno? Não, Aí que tá. não, aí que tá. Aí que tá o ponto. Você lucrou, só que deu ruim porque teve uma estiagem ali num período que a gente precisava de Vocês capital. não entenderam que tinha que ficar com dinheiro em caixa para aguentar esse prazo até a venda. Exatamente. O que a gente fez? A gente via que estava dando muito certo, a gente deu muito all-in. A gente deu muito all-in, até Muito alavancado. mas a gente tá totalmente... entregou tudo no jogo. Não deixou um pouco de caixa, um pouco de respiro. Então, isso foi um erro da nossa parte. E, assim, foi duro, porque foi nesse momento que eu falei, cara, não tá vendendo imóvel, não tô conseguindo encontrar cliente para assessoria, vou prestar concurso público. Porque senão o pessoal tá se perguntando, por que você foi prestar concurso público? Porque a gente ficou ali entre 6 a 7 meses sem entrar R$1. E aí, como faz? Esse é um ponto. E isso é até interessante você trazer esse assunto, porque muitas pessoas falam assim, o problema de imóvel é que não vende. Muitas pessoas falam assim. O que eu sempre argumento é, porque quando eu pego experiência própria, os meus imóveis vendem abaixo de 6 meses. Ainda mais que, como eu não compro em leilão, eu já tenho a chave no momento em que No D0. assinei, recebi a chave, eu já começo a reforma para já colocar a venda. Então, em coisa de 1 mês, 5 semanas, 6 semanas, eu estou com esse imóvel anunciado para vender, e aí é o prazo de negociação, achar o comprador e tal, que nem sempre vai ser no primeiro mês, às vezes vai levar um pouco mais, na média os 6 meses. Mas muito porque eu escolho sempre regiões muito boas, escolho muito, e aprendi errando também. Teve um imóvel que eu levei 8 meses, nossa, que terrível. Terrível, né? Eu levei 8 meses para vender, porque eu olhei, eu sabia que o condomínio era muito ruim, e eu falei, mas o preço tá bom, as pessoas não vão se importar, e aí eu descobri que elas se importam. E aí a grande lição que você teve foi aquela frase que você sempre repete, Que né? aquilo que você não pode melhorar já tem que ser bom. É isso. Essa é uma frase que eu sempre falo. Então, você pode mudar, por exemplo, a fachada de um prédio? Você não pode mudar a fachada de um prédio. Você pode pintar, sei lá, a grade, trocar um elevador, não depende só de você. E aí, se você compra um imóvel com isso, vai atrapalhar na venda. Então, filtrando ali, já facilita muito a venda. Aí vem aquelas coisas, né? Qual que é a estatística que o pessoal diz? Que o imóvel no Brasil vende em 18 meses, né? Acho que eles falam. 18 meses. Aí a gente fala, não, 6 meses, não, é mentira, mas é porque o 18 meses Considera a média. pega a média daquele cara que tá com um apartamento, que ele morou a vida inteira, e ele fala, não, meu apartamento é lindo e maravilhoso, vale 1 milhão. Porque é meu, vale mais. E aí não aparece comprador, e aí o cara fala assim, faz 3 anos que eu tô com o imóvel anunciado, ninguém vai nem visitar, porque tá com o preço errado, e porque tá... Então esse que é... Eu vejo que dentro do mercado, mas eu acho que em tudo, né? As pessoas vão criando essas crenças com base em experiências de quem não seguiu as melhores práticas, vamos falar assim. É porque é interessante, né? Assim, todo mundo compra imóvel, mas nem todo mundo sabe comprar imóvel. É isso. Esse é o ponto, né? Todo mundo compra imóvel, mas nem todo mundo sabe como comprar, o que comprar, de que forma comprar. E aí, o conhecimento técnico e prático fazem muita diferença. Por exemplo, você que está me assistindo, é evidente que eu vou fazer uma compra muito melhor que a sua, porque eu tenho muito mais prática, eu tenho muito mais técnica, eu tenho muito mais tranquilidade em fazer uma avaliação, um feeling muito mais aguçado do que você. É claro que você pode encontrar atalhos,
Por quê? Se você beber da mesma fonte que eu bebi, se você beber da mesma fonte que o Carlos, você encontra atalhos, identifica atalhos e consegue ter um resultado mais rápido, com base nas nossas experiências, por exemplo. Mas, cara, a maioria das pessoas... Eu acho que assim, as pessoas elas compram, a experiência delas de comprar imóvel, geralmente é para comprar imóvel próprio. E aí ela compra o sonho, né? Aquela coisa. E aí ela se encanta com o marketing das construtoras. E aí ela paga lá 30, 40 mil metros quadrados para ter um monte de coisa que ela nem precisa, mas convenceram que ela Cara, vai numa Cirela, numa Mitre, é um show aquilo, cara. É um show. E aí a pessoa compra aquilo, caro, e depois, quer saber, vou vender. Daí quando ela vai vender, ela fala, pô, mas não valorizou tanto assim. Só que na hora que você vira a chave para vou comprar imóvel para investir, você entende a primeira regra que é o lucro na compra. Né? Essa frase acho que eu e você falamos e é muito isso. Você jamais vai comprar um imóvel no preço de mercado. E o que é um imóvel novo? É um imóvel no preço de mercado. Eu vou até além. Um imóvel novo, às vezes na planta, o preço de hoje nem é o preço que está sendo praticado na tabela. Se você for aqui, tem uma pancada de lançamento aqui na esquina. Na esquina tem lançamento. Se você for lá olhar preço de tabela e olhar o prédio vizinho, que está há 1 ano inaugurado, com gente morando, você vai ver que o preço de tabela é mais alto do que o preço do imóvel que já está lá entregue. Porque eles trabalham com uma precificação futura. Então, a maioria das pessoas tem experiências ruins porque não estão habituadas com o mercado imobiliário, não tem essa ótica, essa visão de investidor. Então, eu acho que o que tem que ficar para as pessoas de lição aqui, né? Você vai comprar um imóvel, seja para morar, ou seja para investir, qual é a melhor forma de você comprar? Nunca pagar o preço de mercado. E aí, por isso que as construtoras usam esse monte de artifício para te convencer. E assim, não estou falando mal, tá? Quer comprar, compre, não tem nada errado. Mas se você falar, eu quero fazer uma compra inteligente, uma compra onde eu vou conseguir maximizar meu patrimônio, onde o meu dinheiro vai valer mais, e eu vou fazer uma opção boa aqui, uma escolha boa, compra um imóvel usado. Aí quando eu falo essas construtoras, por isso que construtora não me patrocina. Porque eu fico falando, compra um imóvel usado. As pessoas nos odeiam, Carlos. Você não chegou a essa conclusão. Porque o imóvel usado, você vai conseguir comprar ele abaixo do preço que está hoje o máximo, que é a tabela na planta. Né? Uhum. As pessoas tentam vender muito o conceito do compre na planta. Nem sempre é um bom negócio, eu diria que na maioria das vezes não é. Olha, posso te falar, eu acho que isso era um bom negócio há uns 15 anos. Isso, mudou completamente. Só que continua vendendo essa ideia, né? Hoje em dia. Do que é muito bom e tal. Salvo raríssimas exceções, né? Às vezes eu vou Antes que alguém chegue comentando aqui, Balneário Camboriú. Tem umas coisas. Ou assim, vou comprar na planta para colocar num Airbnb e tal. Beleza, você está usando uma estratégia depois de, às vezes até assim, vou comprar um mais novo para que eu segure esse imóvel por 15, 20 anos e aí depois eu consiga vender ele ainda muito valorizado. São estratégias diferentes que podem funcionar. Agora, não pode ter aquela coisa da verdade absoluta, né? Comprar na planta sempre é bom. Essas coisas que as pessoas tentam fazer você acreditar e não é. Então, no meu conceito é compre imóvel usado, de preferência que precisa de reforma, que você compra com um valor menor ainda. E aí o que a gente fala que é muito complementar os dois é que o teu já é compre no leilão, porque aí você vai pegar desvalorizado pelo fator leilão. E aí um tema que eu quero entrar, que a gente falou até quando a gente se conheceu, foi um dos temas que eu falei, cara, você tá vacilando. Você não fazia a reforma. É verdade. Então ele comprava desvalorizado pelo fator leilão e aí botava ele em um preço de mercado até um pouco abaixo. Eu fazia o que o Carlos detesta, o famoso tapa. Dá um tapa, vou dar um tapa. O que é dar um tapa? Só passa uma tinta, isso aqui ninguém vai ver, troca um negocinho. Cara, vamos lá. E aí, mais uma vez, o que é importante você ter conhecimento prático. Tá? O que nós fazíamos? A gente comprava imóvel de leilão e a gente dava um tapa. A famosa maquiada. O que é isso? A gente pintava de branco, arrumava o que estava ruim e deixava o mínimo de reforma possível. Sabe? E esse é o conceito, quase que o consenso da maioria das pessoas que investem, principalmente em leilão, né? Esse é um conceito. Agora eu acho que isso está mudando um pouco. Porque eu bebi da tua fonte e aí eu disseminei dentro da minha comunidade e a coisa mudou um pouco. Mas a gente pintava de branco e deixava simples. A gente não fazia nada. E aí depois de conhecer o Carlos, tem o quê? Uns 2 anos e meio para 3, mais ou menos. Ele começou a falar, cara, você tá dormindo no ponto, porque você já compra um imóvel barato. Sabe o que você tem que fazer? Agregar valor de forma inteligente, como reforma. Quando ele falou isso, eu comecei a comprar
e reformar de forma muito inteligente os imóveis, agregando valor e às vezes não só, e aqui para mim é o ponto mais importante, não só, porque como eu já compro muito barato, para mim não é só aumentar o valor de venda. Por vezes eu nem me importo se vai aumentar muito ou não. Se empatar, tá ótimo. Subir exatamente o que eu gastei de reforma. Porque eu quero liquidez. Para mim, a liquidez ela é muito importante, porque tem leilão todo dia acontecendo. Centenas de oportunidades passando na minha frente, muitas delas sem ninguém disputando, que eu podia estar arrematando, só que eu tô com meu dinheiro empatado. E quanto maior o tempo que meu dinheiro fica lá parado, para mim é pior. Depois que eu comecei a usar a técnica de house flipping dentro da minha sistemática, dentro das minhas arrematações, eu comecei a lucrar mais, 2, em mais tempo. Que é o binômio, né? Maior lucratividade e maior liquidez. Isso para mim foi game changer. Que eu sabia já comprar barato, eu já sabia lucrar. Só que eu comecei a lucrar mais rápido. E aí misturar essas duas teses, eu acho que é o combo perfeito. Que você compra imóveis muito descontados no leilão, reforma com inteligência, com house flipping, e você vai vender mais rápido, fazendo com que você tenha mais dinheiro para que você possa, às vezes, comprar num house flipping fora de leilão, outro no leilão, e aí você vai começar a diversificar seu patrimônio de forma mais sapiente, mais inteligente, mais E outra coisa que é interessante falar, você está falando de misturar as estratégias, né? Compra no leilão, faz a reforma que eu ensino e que a maioria das pessoas acabam só dando esse tapa, essa enganada, para vender. Então você vê, boa parte do processo é muito parecida, né? Na compra ali que a gente acaba tendo estratégias diferentes. E aí eu vejo muita gente no mercado, principalmente hoje, internet, Instagram, né? Tem muita gente ensinando como é que faz e fazendo um bom trabalho e tal. Só que eu começo a ver o pessoal entrando numa guerrinha idiota do ponto, o meu modelo é melhor, o teu é... E aí vamos lá, quantos mentorados e alunos a gente acaba compartilhando, porque o cara aprende um pouco com você, aprende um pouco comigo, aprende... O que eu acho interessante é todo mundo tem algo para te ensinar, para te agregar. Não dá para ficar nessa coisa, nessa disputa de, não, o meu que é melhor, o meu que é... Então eu gosto muito, por isso até que eu te convidei aqui para o primeiro programa, porque a gente consegue ter essa relação legal de, né, pô, o cara aprendeu aqui, aprende lá com o Vitor agora, o cara aprende com o Carlos lá Reforma agora, e a gente troca muita ideia, faz muita live, muita coisa, porque eu aprendo bastante com você, você aprende bastante comigo, então acho que é isso que é uma mensagem interessante para deixar pro pessoal. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Não briguem, vocês façam parcerias, ganhem dinheiro junto. Ganhem dinheiro junto. Façam isso, então. Você sabe que eu peguei a sua técnica e eu arrematei um imóvel em Cotia, estilo Minha Casa Minha Vida. Sei que não faz muito estilo do que você mostra, assim, porque normalmente você pega uns imóveis mais robustos e tal, mas eu fiz uma ligeira adaptação do que você prega. E, cara, eu fiz uma reforma inteira de um apartamento com 11 mil reais colocando móveis. Então, assim... essa foi absurda. 11 mil. Cara, tem um vídeo aqui... Já te xingaram muito por causa desse valor? Porque comigo isso sempre acontece. Você sabe que eu peguei... Isso é mentira. Isso é um desserviço. As pessoas... Sabe o que é interessante? A gente tem uma aluna em comum chamada Júlia Cardenaz. Isso. E aí ela fez uma arrematação de um imóvel incrível em Porto Alegre, num bairro maravilhoso, com um apartamento que ela, assim, é vista para a Copa das Árvores, perto de um dos parques lá. Gente, aí localização um pouco complicada, mas eu sei que é num ótimo bairro de Porto Alegre. Apartamento incrível. Isso é absurda. Né? Absurda. E aí, evidentemente, eu e o Carlos, que o imóvel é bonito, a gente promove essa publicação de tempos em tempos. Que o imóvel é incrível. Cara, o Carlos... E o lucro é de 400 mil reais. E o lucro é de 400 mil reais, né? Em 9 meses. Lucrar 400 mil reais em 9 meses. Isso gente, é mais de 40 mil reais por mês, se você for parar pra pensar. E o que é interessante é que quando o Carlos fala que a pessoa fez uma reforma muito barata, que como ela é aluna dos dois, a gente acaba entrando nessa discussão, né? Tipo, essa reforma e aquilo, como comprou tão barato, isso aí é mentira e tal, não sei o quê. Cara, comprou barato porque tinha conhecimento para comprar barato, reformou barato porque tinha conhecimento para reformar barato. Agregou valor onde tinha que agregar e subtraiu ali. Subtraiu não. Sacou a lucratividade no momento da finalização da operação. Quer ver o que pegam no meu pé desse aí? Porque eu tenho... Falam dos móveis, né? Eu tenho um público muito ali também de arquitetos e tal. E aí, se não me engano, lá ela pagou acho que 4 mil reais na arquiteta que ajudou ela. E aí eu mostro esses números.
E aí vem um monte de arquiteto falando que eu vou denunciar isso, porque está desvalorizando, porque é um absurdo, onde já se viu, pagar só isso para um arquiteto e tal. E aí eu sempre questiono e falo, será mesmo que eu estou desvalorizando? Ou é você que às vezes se coloca como eu sou muito caro e você tem que pagar muito se quiser me contratar? Porque vai lá, o mercado está bem prostituído, para usar a palavra certa, né? Um monte de profissional brigando por cliente, uns às vezes tem mais contato, mais network, consegue, os outros não, e aí fica a galera brigando por preço. Só que aí, ao mesmo tempo, a pessoa fica se promovendo como o meu trabalho é caro, o meu trabalho... Será que não faz muito mais sentido você, às vezes, entender que você pode entregar um escopo de trabalho menor, que você resolve a dor do cliente, você vai cobrar o teu valor justo da tua hora, só que vai ser por um valor muito menor do projeto como um todo, e você conseguir mostrar que a arquitetura pode ser para mais pessoas, porque hoje é muito elitizado, né? Vai lá, 1% da população brasileira paga um arquiteto, porque a maioria pensa o quê? Se eu contratar um arquiteto, minha obra vai ficar mais cara. Ele vai pedir para eu colocar uma torneira de R$ 4.000 e eu não quero por isso, né? Porque eu vejo muitos profissionais fazendo isso. Aí quando eu vou lá e falo, não, qualquer um pode contratar, não tem que ser tão caro, dá para você fazer um contrato num escopo um pouco menor de trabalho, que já vai te ajudar. Porque a gente vê cada imóvel reformado e mal reformado, só com diquinha daqui, diquinha dali, aí o cara coloca, né, luz branca, parede 3D, piso polido, agora vamos entrar na polêmica das coisas. E aí fica aquela coisa horrorosa lá, porque às vezes a pessoa não falou, não vou contratar porque vai ficar caro. Porque os arquitetos se colocam no mercado como isso é para pessoas que têm dinheiro ou para pessoas que têm muito bom gosto. Eu não vou atender qualquer um, não vou... Claro que tem exceções, mas eu percebo muito esse movimento do mercado e eu sou muito atacado justamente por me colocar como a arquitetura pode ser acessível. Eu posso falar o que eu penso ou eu tenho que fazer algum filtro? Não, você pode falar aqui o que você quiser. O que eu quiser? É. Cara, você sabe que a gente tem uma aluna em comum, eu não vou citá-la, mas ela vai saber quem é. Ela é arquiteta de formação, eu sou advogado. Então, assim, eu sou bem chucro do ponto de vista artístico das coisas. E na minha visão, primeiro eu vou elogiar para depois, tá? Na minha visão, o arquiteto ele é um artista. Ele é um artista. A arte dele é transformar ambientes de uma forma que aquilo fique incrível e que de fato tenha uma assinatura. Essa é a grande vontade dos arquitetos. O seu nome, a sua assinatura, representar todo aquele conjunto de ideais que você tem e transformar a partir daquele ambiente a sensação nas pessoas que estão ali naquele momento. Cara, eu acho que esse é o grande ideal. E talvez eu não esteja colocando da forma mais técnica possível, porque eu não sou evidentemente formado em arquitetura, mas eu acho que esse é o grande ideal, o macro. Só que o que tem acontecido, e aí eu vou trazer da prática para vocês, que eu sou bem da prática. Os imóveis que eu arremato em leilão, a maioria, são Minha Casa Minha Vida. O que é um imóvel Minha Casa Minha Vida para você que não sabe? São imóveis que eles são de padrão econômico, digamos. Não dá para eu colocar um arquiteto de R$ 10.000 num imóvel padrão econômico, porque ele vai ficar colocando um monte de coisa lá que não tem o menor cabimento, um padrão econômico, porque vai ficar extremamente caro, não vai me dar margem e não vai agregar valor ao imóvel. O arquiteto mais completo possível, ele é aquele arquiteto que ele entende o que é artístico e o que é agregar valor. Porque esse também é o trabalho dele. Você pode negar para você mesmo, mas também faz parte do seu trabalho agregar valor para a pessoa. E agregar valor não é gastar dinheiro. Agregar... Aí que vem a confusão. Né? Aí que vem a confusão. Porque, por exemplo, contratei pouquíssimas vezes arquiteto, tá? Fui contratar arquiteta para minha casa. Cara, sugestão de LED. Fui orçar. R$ 27.000 em LED. Sei comprar. Gastei 7. Ah, mas não é da marca... Agrega valor? Não agrega valor. Eu conquistei a minha esposa assim, né? Comprando LED, você falou? Ela tinha que fazer a parte luminotécnica de um apartamento que ela estava reformando. E aí eu ali, né, naquela conversa e tal, eu falei assim, não, quando você for comprar a iluminação, fala comigo que eu sei uma loja que você vai economizar muito. E ela falou, tá bom, né? Vamos ver, né? Aí ela mandou mensagem. Falou, eu tô indo comprar. Falei, fica tranquilo. Te busco aí, vamos lá e tal. E ela tinha falado o seguinte, eu te pago um jantar depois. Né? Se você me economizar. E tal. E ela tinha um orçamento, assim, que era um apartamento pequeno, de 40 metros quadrados. O orçamento estava em
R$ 10.000 para colocar. No final, deu uns 2.000. Exatamente com as mesmas coisas, tá? Só comprando certo e, claro, similares e tal. O arquiteto pediu esse aqui vai dar o mesmo efeito, vai dar tal. Eu sei que a gente saiu da loja ela falando assim, agora eu vou ter que pagar uma viagem, porque o que eu economizei. Então, saber comprar não quer dizer que você vai, inclusive, ter um resultado final diferente. Você consegue o mesmo resultado, só que entendendo que você não precisa comprar, às vezes, aquela A marca, melhor marca. Quando você compra a marca, você está pagando marketing, design, pesquisa e desenvolvimento, tudo isso. Você pode comprar, às vezes, uma marca similar, que também vai ter qualidade, mas que é muito mais barato. E que aí vai agregar valor. Aí que tá o grande ponto. Os arquitetos, eles ficaram acostumados, e essa frase é da nossa aluna, então vocês xinguem ela, não me xinguem, tá? Mas eu achei genial. O problema do arquiteto hoje é que ele não enxerga que ele precisa transformar o imóvel porque é a moradia da pessoa. Você pode não querer atender o público do padrão econômico, tá tudo bem, é uma opção de carreira, tá tudo certo, mas você não pode criticar as opções que sejam mais eficientes do ponto de vista financeiro do que as suas, do que os seus próprios gostos. Você é um artista, tá tudo bem, pode não gostar, só que você não pode criticar quem o faz, porque o pessoal do padrão econômico não pode ter acesso a uma excelente moradia, uma moradia confortável, com uma excelente aparência, ele tem que viver naquela mediocridade ruim de Marabras, por exemplo. Cara, nem sei se Marabras continua aberta, só tô dando porque eu não quero passar o código da loja que a gente compra, mas não pode, o arquiteto ele não pode ser babá de madame, entende? Não é para você ser babá de madame, os gostos mais caros, não, você tem que comprar essa poltrona porque essa poltrona é assinada. Que valor agrega? Não agrega. Tem muito arquiteto querendo fazer portfólio com o dinheiro dos outros, né? Aí você fazer uma foto bonita para ficar lindo e ele, às vezes, é aquilo que você falou, entender o que a pessoa precisa. Hein? Quando a gente fala de valorização de imóvel, aí isso aí conta muito mais ainda. Muito mais, cara, muito mais. Então, por exemplo, esse apartamento que eu arrematei em Cotia, eu vou gravar o vídeo na verdade, deu 12.300, tá? 12.308 vinhos quebradinhos. A gente tem agora uma arquiteta parceira dentro da minha comunidade que ela está fazendo só os projetos, é sua aluna, está fazendo só os projetos para padrão econômico. E aí é no estilo que o Carlos falou. O padrão econômico, estilo Minha Casa Minha Vida, é muito simples de você resolver. Você dá qualidade para a pessoa. E o que é qualidade? Uma moradia boa, do ponto de vista arquitetônico, atraente, que é aprazível para a pessoa que está lá morando, é interessante, é bonito, é confortável, mas sem gastar. Cara, eu botei a arquiteta nessa conta e gastei 12. Tá me entendendo? E isso vai fazer com que eu venda o imóvel muito mais rápido. Acabou de terminar, eu vou segunda-feira gravar. Então... E aí ele grava, direto acontece, o Vitor posta lá um depois de algum imóvel, da comunidade dele e tal, eu mando mensagem, falei, isso aí tem do house flipping, né? Tem house flipping, né? Isso tem house flipping, porque eu tenho orgulho disso, eu consegui criar uma linguagem, uma assinatura do tipo da reforma, que as pessoas me mandam, às vezes, imóvel anunciado, falando assim, isso aqui é aluno teu? Aí a gente não fica sabendo de todos os imóveis reformados, tem gente que não fala, né, que tem aquele aluno... low profile. O cara entra, faz, compra, reforma, vende, você nunca nem fica sabendo que o cara nunca apareceu numa aula, mas ele fez. É isso que importa. E aí o pessoal fica mandando, eu olho assim, e aí às vezes eu pego, não tem como não ser. Porque já fico muito amarnado, né? Tá muito... Cara, só pra você ter uma ideia, presta atenção, você que aqui a audiência do Carlos está escutando. Pra vocês entenderem só uma coisa, eu tenho uma comunidade muito grande de alunos, são mais de 5.000 alunos, o pessoal arremata muito, todo dia essa arrematação. E o que tá agregando? Eu tenho muitos alunos que fizeram o método house flipping. Cara, a gente já tem isso acabou entrando nas entranhas do Eli muitas ideias suas. Por exemplo, o rodapé, o pessoal já tem o link, o pessoal já sabe que tipo de tinta passar, o pessoal já sabe que tipo de piso utilizar, qual que é, se a luz é branca ou se é amarela. Então, o pessoal já entendeu a lógica da reforma. Então, comprando barato, fazendo essa reforma, liquidez, dinheiro no bolso para comprar mais imóveis e multiplicar patrimônio, que no final do dia é o que a gente busca, né? Um ponto que eu acho que é legal abordar, você falou do Minha Casa Minha Vida. E aí que eu acho que entra a principal diferença do comprar em leilão
ou comprar garimpando no Zap Imóveis, lá, um anúncio. Quando você vai no leilão para localizações extremamente valorizadas, você acaba concorrendo com aquele cara que quer comprar para morar. E aí esse cara, se ele tiver 5 mil de desconto, ele já está feliz. E aí na hora que você vai pela conta do investimento, não fecha e aí não vai. Agora, se você vai para o Minha Casa Minha Vida, muitas vezes a concorrência é baixa e também o perfil de pessoa que compra lá nem sabe o que é leilão, não vai procurar, não vai comprar e fica as oportunidades para o investidor. Já para mim a lógica é inversa. Se eu compro um imóvel no padrão Minha Casa Minha Vida ou num bairro mais longe que precisa de uma reforma para valorizar, não adianta eu pôr muita reforma ali que eu não vou conseguir valorizar muito esse imóvel. Porque o cara que vai comprar ali, ele está olhando para quanto é a parcela do financiamento e não qual é o estado desse imóvel. Se o imóvel não estiver caindo, para ele, tá bom, com o tempo eu vou arrumando, quero barato. Esse cara busca preço. Por isso que eu vou nos melhores bairros. Então eu consigo pegar... Eu até te mostrei, né? A gente tá vendo, negociando imóvel no Brooklyn aqui, que é um bairro valorizado e tal, comprando muito abaixo, a gente vai pagar menos de 500 mil, 420 mil, tá negociando, que é um imóvel que depois da reforma, que vai custar uns 50 mil reais, vai ser vendido perto de 700. Então eu consigo ter esse salto de valor, que quando vai para Minha Casa Minha Vida eu não consigo. Não consegue. Então, para quem consegue dominar as duas técnicas, né? Você absorve o mercado. Aprende como compra em leilão, eu tenho essa oportunidade de ir mais para Minha Casa Minha Vida, imóvel barato e tal. E se você aprender como é que garimpa o imóvel nas melhores regiões, nas melhores localizações, você consegue tanto investir quanto até comprar imóvel para você. Eu falo muito isso também. Tem muito flipper que usa a estratégia para comprar imóvel próprio. Porque o cara, às vezes, na busca, ele olha um e fala assim, caramba, eu sempre quis morar aqui, olha esse imóvel. E compra, reforma e mora. E depois daqui, sei lá, 10 anos a pessoa quer se mudar, tá ganhando dinheiro, porque comprou do jeito certo, que é o que a gente falou, comprou abaixo. E aí ganha o lucro. O meu imóvel que eu moro, que tem lá em Curitiba, né? Agora eu tô em São Paulo. Eu ainda tô perdido com isso. Eu fico assim que eu moro, mas agora eu não moro em Curitiba, mas eu ainda tô meio lá, ainda tô... Hoje, assim, oficialmente eu moro em São Paulo, mas o imóvel que eu tenho em Curitiba foi assim. Comprei por 575 mil e a ex-proprietária não chorou R$1. Cara, ela não baixou R$1, só que ele já estava muito abaixo. E aí eu falei, não, vou comprar. Eu reformei com 100 e poucos mil, e aí gastando mais, porque fiz pra mim, e aí peguei, coloquei o piso que eu queria pôr. Tá? E ele vale hoje, a gente tá falando de coisa de pouco mais de 2 anos, vale 950 mil. Então comprei por 575, investi uns 120, vale... Entendeu? Se eu vender esse imóvel, eu tô ganhando dinheiro. Não só com a valorização de mercado, mas eu chamo de valorização ativa e valorização passiva, né? Passiva é aquela que o mercado vai gerar no imóvel, porque no Brasil, se você pega historicamente, sempre vai valorizando. Ativa é a que eu provoco com a reforma, ou você consegue pelo leilão. Então eu gosto muito de dividir nesses dois tipos de valorização, que as pessoas às vezes trazem assunto político, econômico. Mas no momento os imóveis não estão valorizando tanto. Não precisa. A valorização que a gente consegue é o que a gente consegue ou comprando no leilão ou fazendo a reforma. Então, esse ano o imóvel subiu 1%. Eu não ganho com isso. A valorização que eu consigo é comprando barato, reformando e vendendo mais caro. É isso. Então, o que vier de mercado é bônus. Eu acho que assim, quando você... Aí volta para aquele comecinho que eu estava trazendo. Quando você olha para o macro, quando você abstrai e olha para o macro, você tem que entender que você tem que dominar várias teses do mercado imobiliário. Pode começar por uma delas, mas é importante que você domine várias. A metodologia do house flipping ela é muito boa para imóveis de médio alto padrão. Ela é muito boa. Porque você encontra muito imóvel disponível que você pode comprar abaixo, reformar e vender. Ela é muito boa. Para mim, não faz sentido. Dentro do leilão. Por que dentro do leilão não faz sentido? Porque dentro do leilão o pessoal compra para morar. Então, ou eu vou para altíssimo padrão, ou eu vou para padrão econômico, para não falar baixo, que já me xingaram muito por conta disso. Ou para baixo. Preconceituoso agora, falei isso. Então, aparentemente ficou chato. O que eu não vejo nenhum problema, tá, gente? Porque eu construí a minha vida nesses imóveis. Então, assim, comprando imóvel barato. Barato. Então, quando eu falei, a gente fez uma adaptação da sua reforma para dentro do caso, Minha Casa Minha Vida,
e Minha Casa Minha Vida, aí eu coloco o imóvel até uns 300 mil reais. É que agora mudou, então até 264 mil reais, dependendo da sua região. Porque, cara, eu não tô ganhando dinheiro com a reforma. Eu tô só trazendo liquidez. Porque o que pensa aqui, você trouxe para mim que o imóvel, nesse padrão, a pessoa tá olhando para parcela. Porque ela tá saindo do aluguel pro primeiro imóvel, ou às vezes trocando o seu, mas ela olha para prestação. Então, quando ela for olhar um que tá cru, do jeito que foi entregue pela construtora, versus o meu, e ela vai olhar assim, peraí, o seu dá 100 reais a mais na prestação, você tá me entregando com gabinete na cozinha, aéreo da cozinha, rack na sala, armário no banheiro e gabinete no banheiro. Às vezes até armário num dos quartos. Totalmente reformado, recém-pintado, tá me dando 100 reais. É isso que eu busco. Eu compro um imóvel barato no leilão, com desconto 50%, 60% de desconto, 40% de desconto, para fazer esse tipo de reforma e agregar liquidez. E não necessariamente valor. No Carlos, na minha visão, é excelente, porque você pega imóveis mais médio alto padrão, e você também tem essa oportunidade. Agora, no padrão alto e altíssimo, ambas funcionam. Ambas funcionam. Por quê? Você consegue agregar valor em preço e você consegue agregar valor em liquidez. Então, olhando do ponto de vista macro, não tem por que você não entender tudo o que a gente está trazendo aqui. Porque no final do dia, são formas de você ganhar dinheiro dentro do mercado imobiliário. Uma forma de compra-leilão, outra forma de house picking, né, de escolher imóvel mais barato, entender qual tipo de ativo você tem que escolher realmente para você adquirir, fazer a reforma e lucrar. Então, tem que entender tudo, porque se você ficar preso a uma estratégia só, você fica manco. Eu tenho, por exemplo, imóvel de leilão, eu tenho imóvel de house flipping, eu tenho Airbnb, eu tenho imóveis de locação tradicional. Para que eu vou ficar preso a uma única estratégia? Ah, você é um especialista em leilão, devia estar tudo em leilão. Por quê? Eu já paguei o preço de estar preso nisso. As pessoas julgam isso, né? Ah, mas se você fala que é tão bom, por que você também faz outra coisa? Mas por que eu só tenho que fazer? Por que eu só tenho que fazer uma coisa? Então, assim, é evidente, 80% dos meus esforços estão nos leilões, mas e o resto? Para que eu vou... Eu já paguei um preço alto por estar all-in numa única coisa. Evidente, quando você está começando, você tem que, às vezes, dar all-in, porque senão você não muda o teu jogo. Mas hoje, já com um patrimônio maior, por que eu vou dar all-in? Não tem motivo, diversifica. É uma regra básica de qualquer tipo de investimento. Então, saiba usar com inteligência esses dois universos, porque dá para você ganhar bastante dinheiro no mercado imobiliário e realmente mudar o teu jogo. Concordo. E isto dito, concordo totalmente, você tem que variar e tal. Um outro assunto que eu falei que a gente vai abordar aqui, que eu acho que a gente tem que entrar, é essa questão de presença no digital. Porque a gente falou, você começou lá, teu pai começou no leilão, aí você começou ajudando ele, te inspirou a estudar direito, aí teve ali um momento baixo que você chegou a cogitar fazer um concurso público. Cara, eu cogitei, eu estudei 3 meses, eu passei, fui nomeado e não tomei posse. Porque o leilão voltou a dar um pico. Voltou. Então foi salvo Pelos leilão. pelo leilão. E aí você caiu pro leilão, começou a fazer assessoria, depois começou a arrematar seus imóveis próprios e tal, até que caiu no digital. Comigo, como é que foi, né? Eu tive também esse ponto de baixo, me formei lá em engenharia de produção, muitos já conhecem a história, me formei lá em engenharia de produção, fui trabalhar em indústria como CLT, e aí frustrado pra caramba, pagador de boleto, né? Falei, não, preciso fazer outra coisa. Fui construir uma casa para morar, primeiro contato com a arquitetura, vou fazer arquitetura, caminho mais difícil possível fiz, né? Fiz arquitetura, reforma para outros arquitetos, fiquei meio de empreiteiro, resolvi abrir escritório, comecei a patinar como todo autônomo no início, não tinha ninguém para me indicar mega projetos, que você vê muitas vezes. Não, começou a abrir o escritório e já estourou. Alguém indicou algum projeto grande e geralmente é o caminho. Eu não tinha esses contatos, era o lavabo do primo, eu sempre falo isso. Fez as reforminhas. E aí a virada foi quando eu resolvi arriscar e dar o all-in também, e junto com um amigo comprar um apartamento antigo, da década ali de 80, reformar para revender. E aí eu fiz 32% de lucro em 3 meses. E aí eu olhei para aquilo, 70 mil reais entrou. Eu olhei para aquilo e falei, 70 mil reais eu preciso um ano inteiro fazendo projeto e atendendo cliente, me irritando para fazer isso. E aí comecei fazendo outros e tal.
E o que me levou para ir para o Instagram e digital, internet, foi que quando eu comecei não tinha ninguém falando sobre isso. Hoje, pouquíssimas pessoas falam, eu praticamente falo sozinho de house flipping especificamente, então não tinha ninguém quando eu comecei. Então eu não sabia que imóvel que compra, como é que faz essa reforma, qual que é o padrão da reforma. Essa assinatura house flipping que surgiu hoje foi na tentativa e erro. No primeiro eu coloquei porcelanato polido. Sabia disso? Eu coloquei, falei, vou pôr que eu acho que as pessoas gostam. E aí eu olhei e falei, não ficou bom. Olha, eu não sou bom de reforma não, tá? Não tenho nem bom gosto, nem nada, porque eu sou bem do... Eu sou dos números. Mas não foi nem no piso, foi na parede de um banheiro. Mas polido. Foi na parede de um banheiro. Que coisa, hein? Mas é que isso já faz 5 anos. Era um outro Carlos, né? As pessoas vão melhorando. Todo mundo erra, né? Todo mundo... Então, mas foram os erros que me trouxeram até aqui, entendeu? Então as pessoas falam, por que você odeia porcelanato polido? Porque eu já coloquei... Mas não ficou feio. E o imóvel vendeu super rápido. Então, funcionou. Mas olhando, eu falei, pô, eu acho que ficaria melhor se não fosse assim. E aí, cada imóvel que eu fui fazendo, eu fui aprendendo ao ponto de... Um dia, foi numa palestra, dando uma palestra, totalmente fora do digital. O pessoal se interessou muito. Falei, tem assunto aí para ajudar as pessoas. Foi quando eu criei um Instagram e junto com você, né? O que te levou para ir pro Instagram falar de leilão? Cara, eu não tinha Instagram. Nem pessoal, nem nada. Eu tinha, mas só tinha paisagem. Sim. Aí a Isabela virou pra mim e falou assim, pô, você gosta desses negócios de investimento? Tem uma galera na internet que fala disso. Eu falei, galera na internet que fala de investimento? Tipo assim, onde? No Instagram. Eu baixei, né? Fui ver tal, assim. Ela falou, tem um tal de Primo Rico, não sei o que, não sei quem lá. Daí eu comecei a seguir uma galera, comecei a... Aliás, é bom falar, eu não sou o primo rico. Isso é importante. Às vezes as pessoas ficam confundindo. Isso é importante. Só para fazer o disclaimer, como você gosta de falar. Isso é importante, isso é importante. Aí eu, legal, vi uma galera falando de investimento. Eu falei, vamos ver se tem alguém falando de leilão, né? E aí na minha cabeça de alguém que não usava Instagram, falei assim, pô, esse aqui pode ser um lugar pra eu pegar mais clientes, né? Porque eu tava querendo mais clientes. Eu tava ali no escritório, eu era funcionário de um escritório de advocacia. Eu era advogado contratado e as minhas assessorias eram todas por fora. Falei, cara, que é um lugar que eu posso entender se tem alguém falando disso, ver se tem uma procura. Aí eu aprendi a procurar no Google o sentido de quando as pessoas fazem muitas buscas por um tema para ver se de fato a galera estava pesquisando sobre o assunto. Vi que tinha uma certa procura. Cara, pode ser. Comecei a procurar no Instagram quem falava disso. Aí eu vi, só tinha gente que não entendia nada do que estava falando. Cara, vou começar a falar, porque eu entendo. Já tenho muita experiência, prática, teórica e tal. Vou começar a falar um pouco aqui, porque vai que eu pego uns clientes. Foi assim que eu comecei. Foi pra tentar pegar uns clientes no começo. E aí depois é óbvio, peguei uma porrada de cliente, porque o digital é uma coisa muito explosiva. E depois os clientes, a agenda estava muito cheia, os seguidores começaram a falar assim, cara, me ensina a fazer, me dá um curso, me dá uma mentoria, E aí surgiu depois a mentoria, tá? Para explicar como é que ensinar as pessoas a fazer aquilo que eu faço. Mas foi muito mais numa ideia de, pô, só tem gente que não sabe muito bem o que tá falando aqui, sabe? Um pessoal com pouquíssima experiência. Porque se você for na internet hoje, o que você mais vê é cara que às vezes arrematou um imóvel e tá tentando te ensinar para te vender alguma coisa. E aí, de experiência prática, o cara não viveu nada, né? O cara não sabe. Todos os perrengues podem dar, por exemplo, as devoluções nos cartórios. Porque você não deve ver isso que você compra um imóvel normal. A gente aqui dentro dos leilões, a gente tem muito problema do ponto de vista de registro. Você deve ouvir muito assim, aluno falando, cara, aconteceu exatamente como você explica. A gente fala, pois é, então, por que será? Por que será? Por que será? Porque a gente já passou por essa situação. Então, aí eu vi e falei, cara, eu vou começar a me posicionar um pouco na internet para ver se eu ganho uns clientes. E deu muito certo. Isso faz um pouco mais de 2 anos, né? E o meu foi nessa também, vou fazer. E aí abri também sem saber nada. Eu comprei uns cursos lá para aprender como fazia e tal, E aí você vai falando de explicando e mostrando, e fui mostrando obra, fui mostrando as reformas, fui mostrando tudo, e as pessoas começam a falar, cara, eu queria aprender mais, eu queria... E aí por isso que a gente acaba indo para essa coisa de ter mentorias, de ter cursos, que gera muito preconceito, né? Eu sinto isso de algumas pessoas. As pessoas, elas não conseguem
enxergar a gente como professor. Hoje tem muito essa coisa, vendedor de curso, vendo? E a gente fica nessa, cara, mas pô, olha o tanto de gente que a gente está ajudando. Eu lembro que quando eu abri, assim, uma primeira turma, venderam acho que 30, assim, uns 30, 35. E aí, coisa de 2 meses depois, veio uma das alunas me mandando uma mensagem falando, Carlos, vendi o meu imóvel e eu tô apostando tudo nisso, tô comprando um apartamento para reformar. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, cara. E agora? Eu falei para ela que dava para fazer, que o risco é baixo e tal. E ela vendeu a casa que ela mora para fazer isso. Cara, e no fim deu muito certo, ela teve um lucro, foi... E aí, assim, eu vejo o pessoal que foi fazendo, começou a fazer um atrás do outro. E aí você começa vendo as pessoas vir te agradecer. Fala, cara, pô, mudei de vida profissional. Você também deve ter muitos alunos, né, que falam disso. Pô, eu era insatisfeito, tava lá, ou não, tava meio sem saber o que fazer e tal, troquei completamente minha carreira. Já saiu coisa assim de casais que moravam em cidades separadas e aí fizeram um primeiro imóvel, aí deu certo, ele pediu ela em casamento, ela pediu as contas, foram morar junto e agora estão fazendo só isso. Então você começa a ver um monte de vidas sendo completamente transformadas e as pessoas se encontrando e a partir do que você ensinou, assim. Então, para mim isso basta e pode vir gente criticar às vezes. Mas se isso aí dá tanto dinheiro, por que você está aí ensinando os outros? Porque quando eu comecei não tinha ninguém para me ensinar. E tem muito imóvel e muita gente precisando de imóvel e eu não vou dar conta de todos. Mas assim, é um pensamento bem... É um pensamento bem... de novo, eu volto para aquele negócio da capacidade de abstração. Isso não é uma ofensa. É porque pensar, assim, ver e enxergar são coisas totalmente diferentes. As pessoas veem uma pessoa que está oferecendo uma mentoria, mas não enxergam o que tem por trás disso. Meu, é totalmente diferente. O cara fala assim, se isso dá tanto dinheiro, por que você ensina? Pô, quem ensinou o Carlos arquitetura, então? Alguém teve que falar assim, não, peraí, eu vou ensinar esse ofício. Mas é a dificuldade de associar a gente como professor. Assim, tamanha a incapacidade de entender as coisas que é absurdo. Por exemplo, por que mesma coisa do Carlos, se dá tanto dinheiro leilão, por que você está vendendo mentoria? Uai, se eu tivesse todo o dinheiro para arrematar tudo que eu quero, eu não ia estar vendendo mentoria, não. Eu ia estar arrematando tudo. Você não ia nem ter chance de entrar no mercado. Eu não ia ser nem um tubarão, eu ia ser igual aquele do Bitcoin, a baleia do mercado. Que se eu tivesse todo o dinheiro possível para arrematar, eu ia arrematar tudo, não ia sobrar nada para você. Mas eu não tenho. Como eu não tenho, eu ganho o dinheiro máximo que eu posso e tem um monte de imóvel bom passando na frente, por que você não vai ganhar dinheiro? Sabe? Então, se eu tivesse, por exemplo, 2023, 217 bilhões em investimentos em imóveis de leilão foram feitos, tá? Aliás, 217 bilhões é o tamanho do mercado em 2023. 15% disso foi arrematado. Se eu tivesse todo esse dinheiro para arrematar tudo, eu arremataria. E não ia sobrar nada para você, só que eu não tenho. E às vezes não é nem na maldade, porque minha mãe, por exemplo, a primeira vez que ela viu as aulas, e as primeiras eram, né, mais travadas, a gente vai melhorando, né? Vai melhorando. E aí ela viu recentemente ela fala, nossa, filho, mas você está ensinando tão bem, né, tal. Você podia dar aula numa faculdade. Aí eu falo assim, mãe, mas eu já dou aula, só que para milhares de pessoas. Numa faculdade eu vou estar com 40, 50 pessoas numa sala. É muito mais útil e 10 dormindo ainda, né? muito mais produtivo para a sociedade eu falando isso e ensinando isso na internet. Mas aí é uma questão de conflito até de geração, né? Da pessoa ainda não entender muito bem como é que funciona, a potência do digital e tudo isso e tal. Mas hoje ela entende. Hoje ela fala, filho, é tão legal, né? Vejo o pessoal lá que tá fazendo imóvel, fico feliz que você está ajudando. Cara, e sabe como a gente percebe que o que a gente vive daquilo que a gente prega. E aí, encontrar pessoas na rua, por exemplo, ontem eu fiz uma live, teve um rapaz que veio chorar na live, ele tava chorando na live, o Danilo que tá aqui não vai deixar eu mentir, ele tava chorando na live, porque, cara, ele arrematou 7 imóveis em menos de um ano e ele tirou o irmão do aluguel, ele comprou um imóvel pro irmão dele, com o que eu ensinei. Cara, eu já ganhei tanto presente, tanta gente encontrando a gente na rua agradecendo. Você tem que sair um pouco dessa caixinha, porque faz o seguinte, se você não gosta, não faz. Vai embora, continua assistindo. Afinal de contas, num jogo de futebol, 22 pessoas estão jogando. 50 mil estão aplaudindo.
Quem você prefere ser? O que tá de pé assistindo e aplaudindo ou quem vai lá e coloca a bola pra dentro e faz o gol? É opção. Cada um faz o que quer da vida. É isso aí. Esse é. Aí você tirou reflexivo, né? Você tirou um corte bonito agora. Tá reflexivo agora, né? A moda agora é os cortes, né? Você tirou um corte bonito agora. Tirei. Pra fazer. E nem Manda um pensei corte nisso. pro menino depois. E nem pensei nisso aí, rapaz. Nem pensei nisso. Legal, cara. Vou até repetir então, Zé. E eu falei pro Vitor, falei, cara, vem aqui, vamos falar do quê? Eu falei, cara, sei lá, vamos. A gente já falou tanto. A gente já falou, eu já dei entrevista pra ele em podcast, a gente fala direto. Live. Aliás, a minha primeira live no Instagram foi, acho que com você. A minha também, ó. E o primeiro podcast aqui agora também com você, então, construindo a história ali. Eu tinha o quê? Uns 4 mil seguidores, você também por aí? Eu devia ter uns 3 e pouco. Você sempre teve mais seguidor que eu, porque você fala num assunto que é muito mais legal. Cara, é muito mais legal falar se a lâmpada é amarela ou branca do que falar se o edital você herda a dívida própria terreno. Não, mas é que assim, menos burocracia, né? O pessoal gosta também. Não entra em competição. Eu puxo essa sardinha, eu falo assim, o meu é menos burocrático. Quer dizer que o teu é ruim? Não, mas o meu é menos burocrático. E tem gente que é igual eu, que não quer saber de burocracia, entendeu? Tem que fazer emissão na posse, né? Já não quero, já complicou. É que eu gosto de dinheiro, entendeu? Eu não ligo muito pra burocrata. Não, eu quero ganhar dinheiro sem a burocracia, entendeu? Eu vou por esse caminho aí. Aliás, aproveitando, deixando um recado pro pessoal, né? Quem quiser entrar no método Auto-Flipping, as vagas agora provavelmente estão fechadas, mas você pode fazer um cadastro preenchendo o formulário, o pessoal vai deixar fixado aqui embaixo, coloca um QR Code aí na tela também em algum lugar, e aí você aponta ali 2 minutinhos, preenche o formulário. Quando liberar a vaga, a gente avisa para você que tem vaga disponível, e aí você consegue aprender como que compra os imóveis desvalorizados sem ser leilão, que é o que eu foco muito, faz as reformas, e aí você pode usar no imóvel de leilão, então se você já sabe leilão, você aproveita isso, e como é que vende muito rápido. Vitor, beleza? Muito legal a tua vinda aqui, espero que você venha mais vezes. Mais algum assunto aí para encerrar? Fala ali naquela câmera, dá um recado pra galera. No final, a gente falou até pouco de leilão, mas a gente falou num papo muito gostoso aqui sobre o mercado imobiliário, sobre várias estratégias, sobre como você pode lucrar, seja com house flipping, seja com leilão mais house flipping, seja com o que for. Entenda que o mercado imobiliário ele é multifacetado e você tem que ter uma esteira de forma que você consiga ganhar dinheiro de várias formas dentro do mesmo mercado imobiliário. Seja você... Cara, seja lá qual for a sua profissão, o mercado imobiliário ele é muito justo, ele é palpável, ele é tangível. Você consegue ganhar dinheiro em mais de um momento com imóveis. Seja de leilão, seja ativo estressado, seja o que for. Seja imóveis de house picking do Carlos, que eu tô dando esse nome, tô forçando a barra. House picking, ele tá... Eu tô forçando a barra com esse nome aqui, porque é bom esse nome. Mas, de toda forma... Entenda que o mercado imobiliário é excelente e você pode ganhar muito dinheiro com ele, seja qual for a estratégia. Se você quiser, posso convidar o pessoal? Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre leilões, aqui foi um papo bem mais contraído, bem mais light. Até porque eu e o Carlos, a gente já falou tanto de leilão e house flipping que a gente vai ficar parecendo que está repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Então a gente falou aqui de uma forma bem light para você acompanhar, mas se você quiser saber um pouco mais sobre leilão, visite aí as minhas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, tudo, Spotify, Leilão com Vitor, tá? @Leilão com Vitor. E também tem o meu podcast, que é o Melhor Lance Podcast, que mudou. A Leilão Talk Show. Então, você pode me encontrar nas redes sociais lá e entender bastante sobre leilões. Eu falo muito sobre o assunto. E também tem episódio do Carlos, live com o Carlos, tudo lá para você entender um pouquinho mais. É isso. Obrigado pela presença de novo. Você vai voltar aqui mais vezes ainda. E agora é vizinho, então? Agora eu tô vizinho aqui. E esse foi só o primeiro episódio do Flippercast. Então, segue aqui o canal, acompanhe. Comenta, inclusive, diz aí o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, que sempre é bom pra gente melhorar. E acompanhe, toda semana vai ter um episódio novo aqui pra você, tá bom? Abraço!